Duas mortes, o mesmo núcleo, e uma fama que transformou uma pequena esfera de plutônio em um dos símbolos mais sombrios da era nuclear. O nome ajuda: Demon Core. Mas o que aconteceu em Los Alamos não foi uma maldição. Foi um material crítico sendo levado repetidamente ao limite, em experimentos manuais, até que um erro mínimo se tornasse fatal. E o mais perturbador não é só o acidente que tornou esse núcleo famoso. É saber que, 9 meses antes, o mesmo núcleo já havia matado outro cientista. Antes de virar lenda, aquele núcleo tinha um destino muito mais direto. Ele fazia parte do material preparado para uma terceira bomba de plutônio, baseada no mesmo princípio de implosão usado em Fat Man, a bomba lançada sobre Nagasaki. Naquele momento, ele ainda não era o Demon Core. Em Los Alamos, o núcleo chegou a ser conhecido pelo apelido de Rufus. Era apenas mais um núcleo produzido dentro da lógica do Projeto Manhattan, num período em que guerra, física e engenharia estavam empurrando a matéria para um nível de destruição sem precedentes. Mas a rendição do Japão interrompeu esse destino. A guerra terminou antes que aquele núcleo fosse usado em combate. Em vez de seguir para uma terceira bomba, ele permaneceu em Los Alamos e passou a ser usado em testes de criticidade. Foi ali que sua história mudou. Porque o que estava em jogo agora não era mais o uso militar direto daquele material, mas o limite físico de uma massa subcrítica de plutônio levada para mais perto de uma reação em cadeia perigosa. Esse é o centro real do caso. O núcleo, por si só, não era uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. O perigo surgia quando os cientistas alteravam o ambiente ao redor dele, para refletir nêutrons de volta para a esfera e empurrar o sistema para mais perto da criticidade. Na prática, isso significava operar numa fronteira estreita demais entre controle e desastre. Visualmente, não havia nada nele que justificasse a fama que viria depois. Ele não brilhava. Não parecia ameaçador. Não tinha a aparência que o imaginário popular espera de um objeto lendário. Era pequeno, silencioso, quase banal. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão forte. Porque antes de receber um nome sombrio, aquele núcleo já concentrava um nível extremo de risco, mesmo sem qualquer aparência de espetáculo. Mas o acidente que tornou o núcleo famoso não foi o começo dessa história. 9 meses antes, o mesmo núcleo já havia provocado outro acidente fatal. Em 21 de agosto de 1945, o físico Harry Daghlian trabalhava com aquele núcleo em um experimento de criticidade. A proposta era cercá-lo com blocos de carbeto de tungstênio, usados como refletores de nêutrons. A lógica era simples, e justamente por isso, perigosa. Quanto mais nêutrons voltassem para a esfera de plutônio, mais reativo o sistema se tornaria. Era uma forma manual de aproximar o núcleo da criticidade. Durante o experimento, Daghlian deixou cair um dos blocos sobre a configuração. Por um curto intervalo, o sistema entrou em supercriticidade. Não houve explosão. Houve algo pior para quem estava ali. Um pulso intenso e invisível de radiação. Daghlian desmontou a montagem o mais rápido que pôde. Mas já era tarde. A dose recebida é frequentemente estimada em cerca de 510 Rem. Tinha 24 anos. Durante 25 dias, suportou os efeitos da radiação até morrer. Esse deveria ter sido o ponto de ruptura. O núcleo já havia mostrado, da forma mais brutal possível, o que significava operar tão perto desse limite. Mas ele continuou sendo usado, e foi isso que tornou o segundo acidente ainda mais perturbador. 9 meses depois, o mesmo núcleo voltaria a um experimento de criticidade, dessa vez com Louis Lotin, e é aqui que a história ganha a cena que transformaria aquele objeto em lenda. Porque, depois da morte de Daghlian, o núcleo continuou sendo usado, e isso torna o segundo acidente mais grave desde o começo. O procedimento era diferente, mas a lógica continuava a mesma. Desta vez, Slotin usava 2 hemisférios de berílio como refletores ao redor do núcleo.
Quanto mais aquelas peças se fechavam, mais nêutrons voltavam para a esfera de plutônio, e mais perto o sistema chegava da criticidade. Para impedir que o conjunto se fechasse completamente, Slotin mantinha uma pequena abertura entre as duas partes com uma chave de fenda. Hoje, a cena parece absurda. Um núcleo de plutônio sendo mantido abaixo da criticidade, com a ponta de uma chave de fenda na mão. Foi aí que o experimento saiu do limite e entrou no acidente. Em um instante a chave escorregou. Os hemisférios se fecharam mais do que deviam. O sistema entrou em supercriticidade. Relatos da época mencionam um clarão azul. Mas o que importava ali não era a imagem. Era o fato de que o núcleo havia acabado de produzir outro pulso intenso de radiação. Slotin afastou a montagem o mais rápido que pôde. Mas a exposição já tinha acontecido. Relatos posteriores atribuem a ele uma frase curta logo depois do acidente. Bem, era isso. A formulação exata varia conforme a fonte, mas o sentido histórico do momento é claro. Ele entendeu na hora a gravidade do que havia acontecido. A dose recebida é frequentemente estimada em cerca de 2.100 Rem. Tinha 35 anos. A agonia durou 9 dias. E existe um detalhe que torna essa história ainda mais pesada. Harry Daghlian e Louis Slotin morreram no mesmo quarto de hospital. Foi aí que aquele núcleo deixou de ser apenas um objeto de laboratório. Depois de 2 acidentes fatais, ele começava a ganhar um peso simbólico muito maior do que a sua aparência sugeria. Não porque houvesse algo sobrenatural nele, mas porque aquele pequeno núcleo de plutônio já concentrava, sozinho, 2 mortes, 2 acidentes e o retrato mais brutal de uma cultura de risco levada longe demais. Foi assim que aquele núcleo entrou para a história. Não porque fosse demoníaco, não porque houvesse algo sobrenatural naquela esfera de plutônio. O nome veio depois e ajudou a distorcer o caso. Porque quando tudo isso vira a história de um núcleo amaldiçoado, o foco sai do que realmente importa. O problema nunca foi uma maldição. Foi a combinação entre matéria crítica, manipulação manual e uma cultura de risco que aceitava procedimentos frágeis demais para algo daquele nível. Esse é o centro real da história. Ele não se tornou sombrio por vontade própria. Ele se tornou sombrio porque passou a concentrar, num único objeto, 2 mortes, 2 acidentes e o retrato brutal de uma era em que o poder técnico avançou mais rápido do que a disciplina necessária para contê-lo. Talvez seja por isso que essa história continue tão forte, não porque prove a existência de objetos demoníacos, mas porque mostra o que acontece quando a matéria é levada ao limite e o erro humano continua ocupando espaço demais dentro do experimento. No fim, o Demon Core não é a história de uma lenda nuclear. É a história de um limite físico real, testado repetidamente, até cobrar o preço 2 vezes. A matéria não perdoa erro.